Oi gente, tudo bem? Sou Patrícia Poltroni e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre minhas últimas leituras. Quem não sabe, no vídeo de últimas leituras eu venho aqui contar um pouquinho sobre os últimos livros que eu li. Não necessariamente em um mês, pode ser menos ou mais tempo. Fazia bastante tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui no canal, né? Então acumulou muito livro. Eu decidi que eu vou gravar esse de hoje e depois vou esperar um pouquinho para gravar um outro, para não ficar muito livro. E também já vou adiantar aqui, tem alguns livros que eu não me lembro 100% deles, porque faz muito tempo que eu li. Então vou tentar dar o meu melhor para falar para vocês do que se trata cada livro, mas já fica aqui adentro que alguns livros faz muito tempo que eu li e eu não vou me lembrar 100% deles, pelo menos não com detalhes. O primeiro deles foi Confissões de Kanai Minato, e eu já li outro livro da Kanai Minato, Penitência no caso, e eu gostei bastante. E Confissões eu gostei mais ainda, eu dei 4 estrelas. A gente vai ter a história de uma professora, Yoko, se eu não estou enganada. Ela tá no seu último dia de aula numa sala e ela começa a contar sobre como ela perdeu a filha dela. E até então você não sabe, né, o que aconteceu direito com a filha dela, nem sabia direito o que aconteceu com a filha dela, como ela perdeu, enfim, porque ela tá contando isso pros alunos dela. Até que ela joga assim na rodinha que ela sabe quem matou a filha dela, que na verdade não foi um acidente e que foram 2 alunos e que esses 2 alunos estão ali na sala. Mas assim, não tem como falar mais nada além disso, mas resumindo a história é isso. E assim, a Kanai Minato, ela é japonesa, né? E então o jeito de narrar, o plot twists, toda a estrutura da história é muito diferente do que eu normalmente tô acostumada a ler, né? Que é mais livro americano, inglês, enfim. São os livros mais populares aqui no Brasil, né, normalmente. Agora que eu tô indo mais pra esse lado da literatura japonesa, talvez por eu não conhecer tanto esse modo de narrar, a Kanai Minato sempre consegue me surpreender nos livros dela, e com Confissões não foi diferente. Eu fiquei chocada em cada final de capítulo, porque tem vários plot twists um atrás do outro. Eu tinha visto muita gente falar que a Kanai Minato não trata com tanta seriedade a AIDS como deveria, e eu concordo em partes que a AIDS não tá muito bem trabalhada nesse livro. Também não achei que tem, tipo, algo muito problemático, porque tem algumas questões que ela levanta que depois ela desmente, mas realmente poderia ter sido melhor trabalhado. Assim, do livro num todo eu gostei bastante, eu acho que o mistério em si foi muito bem desenvolvido, a narrativa muda da professora para um dos alunos que assassinou a filha dela e depois pro outro. Cada vez que muda você tem outra visão, outros segredos, outras verdades, enfim. Você acha que uma pessoa tá falando a verdade, mas quando muda você acredita nessa outra, e depois quando muda você acredita na outra, até enfim juntar tudo e você parar pra pensar em quem você realmente acredita, quem tá falando a verdade, quem de fato cometeu o crime, se foi um acidente ou não, enfim. Acontece tanta coisa nesse livro, são vários detalhes até, enfim, ter a história inteira. Pra mim essa foi a melhor parte, esse modo de narrativa. Mas como eu disse, eu não estava habituada a esse tipo de narrativa, então talvez seja por isso que eu gostei tanto. Mas eu dei 4 estrelas e tô pensando em ler outras coisas da Kanai Minato, porque se eu não me engano tem mais 1 ou 2 livros dela. Um eu sei que é novo, agora não sei se tem mais um fora esse novo. Enfim, eu quero ler mais coisas da Kanai, porque eu gostei muito desse estilo de narrativa japonesa. E é assim, né, gente? Os livros japoneses, eles põem violência assim, ó, descarada. Então, se você nunca leu nada da Kanai Minato ou da cultura japonesa, já fica um aviso aqui que Kanai Minato, ela vai falar o que tem que ser dito, assim, na lapa mesmo. Então, é isso aí. Em seguida, eu li O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael, que muita gente tava lendo e falando muito bem desse conto. Acho que tem umas 100 páginas no máximo. Tinha no Kindle Unlimited e eu resolvi ler. Basicamente, conta a história de um menino que trabalha num brechó e, de repente, uma menina vai lá, né, começa a conversar com ele sobre o jogo que ele joga e tal, e diz sobre o namorado dela estar preso dentro desse jogo. Parece que quando você atinge uma certa fase, você é meio que transportado pra dentro do jogo. E daí, esse menino vai pesquisar mais a fundo e ver que realmente há algumas reportagens e, enfim, falando sobre isso na internet. Então ele resolve tentar ajudar essa menina a chegar nessa fase pra resgatar o namorado dela. E basicamente é isso. Que é um conto, né? Então ele é super curtinho. Mas o que eu achei? Eu gostei muito. Eu gostei muito, apesar de não ser um tema que eu esteja muito familiarizada, e também não curto tanto conto quanto eu deveria. Geralmente eu sempre fico um pouco decepcionada com contos,
mas eu dei 3,5 estrelas, porque esse conto conseguiu me prender bastante. E eu achei muito interessante, eu acho até que daria pra desenvolver isso em uma história mais longa, que tipo, não ficaria enjoativo, não ficaria cansativo. E eu gostei muito da premissa e de alguns plot twists que o Rafael coloca. Enfim, eu recomendo muito. Fica aí a recomendação. Não sei se ainda tem no Kindle Unlimited, mas talvez tenha. Um conto gostosinho de ler, é rapidinho, mas é muito envolvente e eu gostei bastante. Depois eu li Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Na verdade eu tinha trocado ele no Scooby, eu acho que ele tá até no meu vídeo de livros que eu troquei no Scooby. Mas assim, eu me decepcionei um pouco, porque eu não conheço nada da Gillian Flynn, nem Garota Exemplar, que todo mundo fala. E assim, eu nem assisti, então não sei nada mesmo sobre a Gillian Flynn. Mas, por causa de Garota Exemplar ser tão famoso, eu fui com muita expectativa. Eu não sei. Eu acho que minhas expectativas talvez estivessem muito altas, mas eu não gostei. Fiz até algumas anotações aqui pra falar com vocês de algumas partes do livro que eu não curti tanto assim e que eu acho importante a gente ter uma conversinha aqui. Mas vamos lá. Objetos Cortantes fala sobre uma jornalista, Camille, que ela é mandada para a cidadezinha que ela morava no interior fazer uma reportagem, uma matéria sobre esse caso de assassinato. E assim, ela não tem uma boa relação com os pais dela, porque na verdade ela tem só a mãe, né? O pai dela abandonou ela e a mãe dela agora tem um marido, então é o padrasto dela. Mas ele é, assim, indiferente com ela. E a mãe, assim, também não curte muito ela. E a irmã dela, ela praticamente não tem contato nenhum com ela. Então, assim, uma situação muito estranha. E ao invés dela ficar num hotel, ela resolve ficar com a família dela. Então tá. E daí, ela tenta se aproximar das pessoas da cidade e rever os seus amigos, enfim, pra conseguir informações desse caso, né? E assim, tem uma premissa legal, tem todo esse contexto aí que poderia dar certo, mas não dá. Uma menina desapareceu, a outra foi assassinada. E desde o começo, o livro reforça muito na ideia que uma mulher não pode ter matado. Por que a autora faz isso? Eu não faço ideia. Porque, assim, o livro foi escrito em 2006. Paramos de acreditar que a mulher não pode ser uma assassina, acho que antes de 1900 e pouquinho. Tipo assim, a gente já sabe hoje em dia. E eu acredito que em 2006 também, que uma mulher pode sim cometer crime e pode ser uma serial killer. Sei lá, matar, esconder e fazer tudo que um serial killer faz. Não é só porque ela é mulher que ela não vai matar, que ela não vai matar em série. Mas, enfim, até aí tudo bem nesse livro. Mas, o fato dele reforçar tanto que não poderia ser uma mulher te faz ficar com uma pulguinha atrás da orelha e se esse assassino for uma mulher? E daí, a partir do momento que você põe isso na cabeça, tipo, que ele bate tanto na tecla que não pode ter sido uma mulher, você já começa a duvidar de algumas pessoas do livro. Eu sou péssima em acertar quem assassinou as pessoas em livros. Tipo, da Agatha Christie, eu acho que foi uma vez só, e olhe lá. E todos os outros livros de suspense que eu leio, que mesmo que as pessoas falam que é muito fácil de acertar quem que matou, que não sei o que, eu nunca acerto, nunca. E Objetos Cortantes eu acertei, eu acho que nas 20, 30 primeiras páginas. Então, assim, foi um livro muito mais ou menos pra mim. Além disso, foca muito pouco no suspense, tipo, descobrir o assassinato, descobrir as características do assassinato. E foca muito mais na relação dela com a mãe dela, dela com a irmã dela. E a irmã dela é toda problemática, bebe, usa droga e se corta, enfim. E ela, protagonista, né, chama Objetos Cortantes do livro porque ela tem a mania de cortar palavras no corpo dela inteiro. Então fica muito focada nessa relação, tipo, de drama familiar do que de fato no assassinato, que é o que eu achei que eu iria estar recebendo por causa das coisas que eu ouço de Garota Exemplar. Apenas por isso, né, porque eu não conhecia o trabalho de Gillian Flynn, então eu não tinha muitas expectativas, eu não sabia muito o que esperar além disso. Enfim, isso me decepcionou um pouco e eu acabei dando 3 estrelas pro livro e eu já passei ele pra frente, troquei no Scooby, porque não foi um livro que eu curti tanto assim pra ficar aqui, mas eu tenho interesse em ler Garota Exemplar pra ver se me agrada. Sei que ela tem outros livros além de Garota Exemplar e Objetos Cortantes, então vamos ver, vamos dar novas chances pra autora e ver, né, como que a gente se sai. Agora eu vou falar de 2 livros que eu fiz aqui no vlog, vou deixar linkado aqui. Então eu não vou me estender muito, mas o primeiro deles é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que eu ouvi pelo Scribd. Pra quem não sabe, que eu acho muito difícil ninguém saber, mas Os 7 Maridos de Evelyn Hugo conta a história de uma celebridade de Hollywood, que é Evelyn Hugo. Ela entra em contato com uma jornalista para fazer uma biografia dela e contar sobre os 7 maridos que a Evelyn Hugo teve durante a vida dela. E assim, eu gostei muito do livro, só que como eu falei no vlog, eu acho que a questão de fama desse livro tá muito fanfic, não que isso seja algo ruim, artificial.
o marido dela é falso, a filha que ela tem com ele é falso e na verdade ela ama outra pessoa que ela não pode ter. E quando a gente se fala nesse assunto, eu acho que a gente tem algumas obras mais bem desenvolvidas nesse quesito de romance que a gente não pode ter. No blog eu dei algum exemplo, né, como My Puríssima, mas hoje em dia eu consigo ver outros mais além de My Puríssima. E pra mim, existem livros melhores do que Evelyn Hugo e que mostram melhor essa relação de fama. Se a gente pegar, tipo, a própria Taylor Jenkins Reid, eu acho que Daisy Jones and the Six mostra muito melhor essa questão de como lidar com a fama. A Daisy Jones e o menino lá, que eu esqueci o nome, o outro integrante da banda, lidam com a fama, que são diferentes formas. Eu acho que Daisy Jones, por ter mais integrantes também, a gente consegue ver melhor essa questão. E assim, foi um livro gostosinho, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. E eu realmente me diverti lendo. Se o foco fosse mais entre o romance do que o restante, teria me agradado mais. A questão da fama e como a Evelyn Hugo é desejada, como todo mundo quer Evelyn Hugo, pra mim não rolou, não rolou. Eu gostei muito de Evelyn Hugo. Com certeza eu vou ler mais coisas da Jane Jacobs Reid, porque eu gosto desse universo dela, mas Evelyn Hugo pra mim não foi um dos melhores, ainda fico com Daisy Jones. Depois eu li Annie Ingleside, meu Deus, gente, que surto foi esse livro. Gente, ele é muito parado. Os filhos da Anne me irritam, porque eles são todos iguais, eles não têm nenhuma característica diferente, nenhuma personalidade. Impossível de ser assim. E daí a Anne sempre age igual com todos os filhos e o Gilbert praticamente não existe, ele aparece tipo pingado no livro uma vez ou outra. Muito chato. Eu achei o começo bom até, mas o resto pra mim poderia ter cortado ou então ter escrito de uma maneira melhor, porque a questão dos filhos dela mesma, gente, eu acho que ela tem uns 5 filhos, sei lá, ela tem muita criança. Se você me perguntar qual característica de cada um, eu não sei, porque são todos iguais de personalidade. Tipo assim, característica física eles são diferentes, mas de personalidade é tudo igual. Não tem um que é tipo, mais bagunceiro, outro é mais quietinho, porque um sofre bullying na escola, o outro não. Acontece a mesma coisa com todos. Esse daqui caiu numa mentira que o fulaninho contou, esse daqui também caiu na mentira que o fulaninho contou, só que é outra mentira, é outro fulaninho. Então assim, não são personagens marcantes e isso faz com que a história fique bem desgastante, porque você não consegue diferenciar que personagem que tá contando a história agora. Também não é nada que vai acrescentar, porque a história é praticamente igual a outra. Eu li o restante, li eu acho que 50 das últimas páginas dele assim, rapidinho, só fazendo leitura dinâmica porque eu não aguentava mais. Sério, acho que de todos os livros, acho não, com certeza esse foi o livro da Anne que eu menos gostei. Só que assim, eu vou ficar com ele aqui porque, né, vamos tirar a coleção de ordem, mas não rolou pra mim. E por último, eu li 15 Dias, do Victor Martins. Em 15 Dias a gente tem a história do Felipe e do Caio. Os dois são vizinhos e quando eles eram crianças eles eram muito próximos, mas quando eles têm mais ou menos 8, 10 anos, eles se afastam por causa do Felipe, que na verdade ele não sabe muito bem explicar o porquê, ele só apenas se afasta. E desde então eles só se veem no elevador do prédio, falam tipo bom dia, boa tarde, boa noite, nada mais. Até que um dia, o Felipe acabou de chegar na casa dele e a mãe dele fala assim, como se fosse coisa mais normal do mundo, que o Caio vai ficar 15 dias na casa deles. Os pais dele foram viajar pra algum lugar que tem pinguim, alguma coisa assim. E daí pra frente a gente tem desenvolvendo a história desses dois, a relação deles, muito mais além disso, em relação entre filhos e pais, que temos um debate sobre o Caio, que não é muito ligado com a família dele, e ele consegue criar esse laço com a mãe do Felipe. Além disso, também temos a história do Felipe, que é um menino muito tímido, que passa como psicólogo, terapeuta, não sei. Pra tentar trabalhar essa timidez, ele só consegue conversar com o Caio do Tais, e os dois vão ir dormir no dia, praticamente como se eles não se conhecessem, porque ele não consegue ter essa coragem de conversar por causa da timidez dele. São pequenos detalhes desse livro que fazem ele muito bom. Eu dei 4 estrelas pra ele, eu acho que ele tem 200 páginas por aí, e eu li ele no Esquilo. E outro ponto muito importante de falar aqui que o Felipe é um protagonista gordo e ele também traz essa questão de autoestima, de inseguranças, do bullying. Isso tudo é muito bem estruturado durante a história e a gente vai acompanhando passo a passo do desenvolvimento do Felipe.
esse ganho de autoestima, perca de timidez, como a relação dele com o Caio é muito importante para que essa mudança, esse crescimento aconteça. Fazia muito tempo que eu queria ler alguma coisa do Victor Martins e eu consegui ganhar no Esquilo, acho que com algum cupom da Bienal ou do Paulo Hatz da Livraria em Casa, esse livro e 1 Milhão de Finais Felizes. Então eu resolvi ler 15 dias e eu gostei muito, porque foi um livro que eu, a partir do momento que peguei até o final, eu não consegui parar de ler. E assim, fazia muito tempo que eu não virava a noite lendo um livro, e esse livro eu virei a noite lendo, porque eu não conseguia parar de pensar na história. E o Victor Martins é muito engraçado também, os pensamentos do Felipe, como ele descreve as situações e pequenas observações que ele põe entre parênteses. Enfim, é muito bom. E eu fiquei curiosa pra ler o 1 Milhão de Finais Felizes. Com certeza eu acho que eu vou estar lendo nos próximos meses, então eu venho trazer aqui mais um pouquinho sobre o Victor Martins. Pra quem não sabe, o Victor Martins é um brasileiro e ele tem diversos livros publicados, não só que ele escreveu, como ele também traduziu, porque ele também traduz livros. E deixa aqui a recomendação, se você ainda não conhece, pra conhecer o trabalho do Victor, que é muito bom. Enfim, esse foi o vídeo. Como eu disse, teve muita leitura durante esse período que eu fiquei desaparecida daqui, então vou fechar esse vídeo aqui e depois eu vou fazer mais um extra pra gente falar um pouquinho mais sobre o restante das leituras que eu tive. Já reforço aqui novamente que eu vou deixar o vlog linkado pra caso você queira entender um pouco sobre o que aconteceu, que a gente sumiu aqui do canal, além de acompanhar a minha leitura de Evelyn Hugo e de Imogen Winkleside. E, enfim, comenta aqui qual livro desses você já leu e o que você achou. Também deixa aqui sua recomendação de um livro pra mim ler. Curte, se inscreva no canal que ajuda muito e nos vemos no próximo vídeo.